Olá, eu sou a Deise. Olá, eu sou a Marina. Nós somos do Tecendo Essência. Nossa missão aqui no Tecendo Essência é auxiliar as mulheres no despertar da essência feminina. E para te auxiliar nesse despertar, hoje estamos aqui para falar de um aspecto do feminino que recebe influência de Deméter. É bom a gente entender, né, que essa série de lives em especial, que nós mulheres, dentro do nosso feminino, da nossa energia feminina, nossa energia principal, Yin, funciona como se fosse um lindo diamante, onde cada parte da lapidação é uma parte de uma característica do feminino. E sabendo disso, nós vamos entender que cada característica dessa parte do feminino pode ser denominada, né? A gente carrega ela como um arquétipo, né? Cada uma das 7 deusas são esses arquétipos que podem nos dar norte, entender essa energia do feminino quando a gente pensa nesse todo do diamante. E hoje nós vamos falar de mais uma dessa partezinha do feminino, entender que energia é essa que mora em toda mulher, que tem toda mulher e que carrega, quem carrega, né? Essa energia, quem traz esse ensinamento para a gente no feminino é Deméter, a deusa Deméter. Se essa é a primeira live que você está assistindo da série A Mulher de Cada Deusa, saiba que a gente já falou de Ártemis, de Este, de Atena, de Perséfone. E hoje estamos aqui para falar de Deméter, mas semana que vem, segunda-feira, vamos falar de de Hera. E na terça-feira de Afrodite. Será a última deusa que iremos falar. Afrodite, deusa vulnerável. Hera, Deméter e Perséfone, que nós falamos ontem, são as deusas vulneráveis, que falam da nossa vulnerabilidade, dessa parte nossa do feminino que se importa com o outro e que se relaciona com o outro. Sim, uma parte muito importante para o feminino, para a energia feminina. Então vamos entender um pouquinho sobre o mito Deméter, né? Que também tem a ver um pouquinho com a Perséfone que nós falamos ontem. Então nós vamos entender essa relação e em que ponto ela está, né? Em energia feminina. Tá? Deméter é a mãe de Perséfone dentro do mito, né? Também conhecida como Ceres para os romanos. Nós não vamos aqui nos ater exatamente a Deméter, tá? Nós não vamos nos ater ao mito Deméter. Nós temos outros vídeos que falam dos mitos. Quem quiser ir a fundo, temos playlists sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre algumas características principais do mito que vão fazer a gente fazer essa correlação com o feminino e entender em que parte ali desse feminino, desse todo desse feminino, que ela atua, ok? Vamos pensar um pouquinho, como Deméter. Lá no mito, vou falar um pouquinho dos personagens de Deméter, né? Nós temos da própria Deméter, claro. Nós temos, dentro do mito dela, a filha, né, Perséfone. Nós temos Zeus, que é o pai da filha de Deméter, que é o pai de Perséfone. Nós temos também um outro personagem chamado Demofonte, tá? Que seria um filho adotivo de Deméter também. Acho que são as características principais. Temos um Hades de quebra aí, que tá ali com Perséfone, ok? Mas esses são os personagens de Deméter ela fica sempre envolta em Perséfone, na filha. Né? Quando a gente fala que Deméter é deusa vulnerável, ela se relaciona com a filha. Sim, vamos entender um pouquinho essa relação. Deméter, qual é a propriedade dessa deusa? Qual é, vamos dizer assim, ela é cultuada por quê? Então, normalmente nos seus mitos, ela era cultuada como uma deusa da agricultura, dos grãos, né? Ela faz tudo crescer, ela dá a abundância do alimento, né? É a deusa que dá o alimento, dos cereais, que dá o alimento para o homem, que faz com que a agricultura aconteça. Ensinou o homem, né? Ensinou a agricultura para o homem. Sim.
Então isso já é um elemento muito forte dentro da energia que nós vamos entender do feminino. Então lembra que ela tem essa característica de deusa da agricultura, que alimenta. Outro ponto importante é que ela é mãe. Então, ela é mãe de Deméter, ela cria de Perséfone, ela cria Perséfone, tá? Desde novinha, Coré, quando ela é criança. Então, vamos dizer assim, eu acho que eu vou colocar a Perséfone aqui como a Coré, né? Ela é a mãe da Coré, né? Que cuida, né, dela, que faz ela crescer, né? E tem um cuidado com ela extremamente de orientadora mesmo. Ela toma muito cuidado. Ela acaba não deixando que muita coisa externa venha. Tanto é que uma das passagens no início do mito é que na festa, né, de quando eles vão para as festas do Olimpo, ninguém pode se aproximar de Coré, Perséfone, porque a Deméter não deixa. Ela não deixa nem ela ir nas festas. Né? As poucas que ela vai, a Deméter fica ali só tomando conta. Se alguém se aproxima, ela, não, pode não. E a Deméter fica, a Perséfone fica lá, né, numa redoma. Sim. Outra característica importante do mito é que a Deméter, ela passa por altos e baixos quando ela vê esses laços rompidos. A gente não vai contar o mito, mas como ontem nós falamos, tem um momento em que a Perséfone cresce, ela vai para o submundo, ela casa com Hades e acaba não ficando com a mãe, né? A mãe dá aquela sensação de perda, né, da filha, como se o laço tivesse rompido. E ela cai em desespero. Então, ela tem tanto a força do crescimento quanto a queda, quando ela se vê nesse corte. Quanto a força da morte, né? Porque ela faz com que nada mais nasça. Sim. Enquanto ela não encontrar a filha. Então é uma característica importante que ela tem essa força de morte, né, dentro dela, né? Outro ponto também é que ela gosta do cuidar. O cuidar para ela é o essencial. Tanto é que ela consegue um filho adotivo. E quando ela cuida do filho adotivo, ela cuida com o mesmo carinho, com o mesmo amor, né, que a filha, né, a Perséfone. Então, entenda que para ela o importante ela não quer estar só. Ela precisa estar doando essa energia para alguém, para cuidar. Tanto é que tudo dela é para fazer crescer. Por isso que é a da agricultura. A agricultura, quando a gente pensa no alimento, o plantio, ele tem fases, né? Ele tem desde o preparo da terra, a escolha dos grãos, o momento lá de colocar os grãos, de fazer toda a plantação, tem o momento da espera e a colheita, e ali realmente acaba, depois da colheita, uma fase de troca, né? Que é uma morte, né? Porque às vezes você vai ter que trocar o solo, às vezes mudar o grão, por causa de uma fase nova do tempo, ou então às vezes é ao mesmo tempo, mas tem toda uma nova estrutura. Então, esses ciclos para o alimento existem. Quem comanda esses ciclos na mitologia é Deméter, tá? Agora, o que tudo isso que nós falamos tem a ver com a mulher? Deméter, a energia de Deméter é a energia mãe. E aqui, gente, eu vou fazer um adendo assim, que a gente entende, que a gente vê, é muito forte. Deméter, ela tá ligada à terra, ela tá ligada ao alimento, ela tá ligada à vida, principalmente, porque é esse alimento que faz com que o homem tenha vida. Gerar vida. Ela tá ligada a gerar vida, ela tá ligada com o nascimento. Então, vamos dizer aqui, de todos os pontos instintivos da mulher, lembra que a gente falou que Ártemis é instinto, é corpo? Como deusa virgem, ela trabalha o corpo, o instinto interno da mulher. Lembra que ela é a fase da lua e tudo mais? A Deméter, ela também trabalha essa parte instinto. Ela também trabalha uma parte da mulher que é uma parte vital, porque ela traz vida, ela faz gerar a vida. Ela tá ali quase como uma parte mágica da mulher. É a parte onde ela também se associa
a ancestralidade da vida. É a parte onde a mulher dá a maior fonte de reconhecimento da mulher. Vamos pensar ali numa propriedade dos homens das cavernas, que ali lá no início das civilizações, onde não existia muito conexão assim diferente. Você vê que tinha corpos diferentes, estruturas diferentes, mas ninguém conhecia, vamos dizer assim, a biologia a fundo para entender as diferenças de homem e mulher, hormônios e tudo mais. Se tinha noção da diferença, mas a maior diferença, aquela que proporcionava o maior deslumbre, era a mulher engravidar. Ela ser capaz de gerar uma vida, né? Então, essa força do feminino de gerar vida, se você for equiparar, é a própria conexão com a deusa. Então, com a deusa que gera, né? Com a grande deusa, né? Num quesito interno, né? Até psicológico, de quem nos deu a vida, né? E a mulher também pode gerar a vida. Então, é uma das funções consideradas sagradas do feminino. Essa força mãe, essa força que gera a vida, ela é visceral na mulher. É o momento da força visceral. Então, quando a mulher está no seu momento, seu instinto de vida, de gerar vida, não adianta. Ela quer ser mãe, aquilo é uma força que vem ancestral dela. Porque não é só uma força do feminino. Essa força do feminino, ela tá ligada com o instinto de vida da humanidade, gente. Se a mulher não tiver a força, a propriedade de trabalhar com vida, de cuidar da prole, de gerar a vida, a humanidade acaba. Então, Deméter, ela tá ligada à vida humana. Então, é o nosso momento feminino ligado a essa força de renovação da humanidade. É aqui que a mulher se reconhece a própria deusa, quando ela tá na fase mãe, né? E esse arquétipo, ele é vida no positivo. Quando ele entra no negativo, é quando a mulher se vê em depressão, né? E aí é o momento em que, no mito, Deméter Não, continuando, Deméter. Em que no mito, Deméter decide que nada irá nascer até que ela encontre a filha Perséfone, né? E isso traz reflexos para nós mulheres também. E acho que tem uma pergunta relacionada a isso, da Mara. O mito, é isso? Acho que é o mito do ninho vazio. Faz Deméter entrar no negativo, chegando a um processo depressivo? Sim. Sim. Quando a mulher entra nessa questão do ninho vazio, que é uma questão psicológica muito conhecida, né? Quando os filhos saem de casa e a mulher a mãe se vê sozinha, ela se vê sem propósito na vida. Nada mais para ela faz sentido. Isso sim tem a ver com o mito de Deméter, com a influência desse arquétipo. Por isso que a gente sempre fala que é muito importante nós equilibrarmos todas as 7 deusas. Porque quando acontece o seu papel de mãe, né, não estar mais sendo útil, né, seus filhos, né, sua filha sai de casa, você tem toda uma outra vida a ser vivenciada, todas as outras deusas, né, você tem Ártemis, você tem Hera, né, você tem Afrodite. Quando a mulher está conectada a mais aspectos do seu feminino, ela está mais inteira e aí não acontece essa questão do ninho vazio. Sim, né? Quando a gente trabalha essa energia no desequilíbrio, a gente entra numa
numa dessas versões, que é o ninho vazio. É realmente uma dor, né? Mas aí está no desequilíbrio. Quando a gente entende ainda naquela partezinha do diamante, a gente precisa entender todos os benefícios primeiro que Deméter nos traz, né? Para entender se ela tá trabalhando nesse equilíbrio nosso, porque ela tem muitos benefícios e a mulher precisa sim entrar em contato com Deméter. É uma fase muito importante. Agora, quando acontece, né? Quando ela tá pegando muito espaço ali, aí a gente vai entender essa parte do ninho vazio e até entender que isso também é um problema muito cultural nosso. A gente vai entender um pouquinho disso também, porque que vem na cultura muito forte essa mãe super protetora, principalmente nos países aqui, nossos latinos, de cultura colonizado numa cultura cristã, né? A gente tem muito essa energia de mãe superprotetora católica, né? Que foi a nossa colonização, né? Os países que têm essa colonização ou essa cultura de origem. Mas vamos entender um pouquinho antes o diamante ali, para a gente entender as fases importantes para a mulher, tá? Então, ela tem essa função vida. Gente, então não dá para a gente falar que não é importante. A Deméter, ela pode até não ser tão forte, dependendo da fase da vida da mulher. Se ela não é uma Deméter assim, que já nasceu com a sua influência muito forte, a Deméter, ela pode ficar um pouquinho lá, um pouco mais baixa. Mas chegou um momento em que o corpo sente a necessidade, em que a vida pede, ela vai se expressar sim, porque ela tem um caráter não só psicológico, né, que a gente poderia dizer, emocional, mas ela também tem um caráter físico que fala sobre sobrevivência da humanidade e é um instinto de preservação. Então, nesse momento, aqui nesse momentozinho, ela está muito conectada à área instintiva, que também faz parte a própria Ártemis do corpo, tá? Precisa disso, Deméter. Só que além dessa parte, é claro, né? Tem essa parte instintiva, mas a gente tem todo um psicológico, toda uma cultura ali em cima desse detalhe. Então, tem outras propriedades que dentro do mito fazem muito bem para a mulher ter acesso a Deméter. E ela pode usar essa energia que faz parte de nós, né? Nós mulheres podemos usar essa energia até em outras áreas, se a gente entender a estrutura de Deméter, o que ela vem nos trazer. Você não precisa entendê-la só como mãe, tá? Você pode entendê-la como uma estrutura de prosperidade, de alimento, de fazer a condução para a evolução, no sentido do ensinar. Deméter é aquela que ensina, né? É a orientadora. Orientadora, exatamente, a palavra que eu estava procurando. Ela é a orientadora. Então, se a gente for entender por que isso, lembra? Ela é a deusa dos cereais, né? Ela alimenta os homens. Uma mãe precisa alimentar o bebê. Naturalmente, vem o leite materno, que é o melhor alimento para o ser humano que existe, é o próprio leite materno, né? Então, é aquele que vai dar esforço e estrutura para o bebezinho crescer e se tornar um ser humano. Se Deméter não estiver lá, a nossa humanidade, ela não sobrevive. O bebê não é igual alguns bebês da natureza, né? Que 2, 3 dias depois que nasceu já está bem forte, já está sozinho, não precisa mais de mãe. Então, a função mãe, né? Aqui até uma função psicológica, ela tem sim uma estrutura necessária para a criança, de pelo menos até os 5 anos de idade ali. A mãe precisa estar 100% orientando, porque se não, desde o bebezinho ali, onde precisa da amamentação, precisa do cuidado para ter a vida, porque um bebezinho sozinho ele não consegue viver. A mãe auxilia nisso, né? E alimenta essa estrutura que vem naturalmente de Deméter dentro da vida, do espaço da mulher, é o momento em que a mulher está apta ao cuidar. A mulher naturalmente tem uma função do outro, do cuidar. E é esperado isso, e para a mulher é bom cuidar, porque está ativando essa energia Deméter, que é uma energia muito raiz nossa.
Muito feminina. Quando a mulher se abre ao cuidar, e pode cuidar de todo mundo, não precisa ser só cuidar do filho, gente. Cuidar no seu trabalho, de você cuidar das pessoas, e não é cuidar do trabalho em si, a parte de cuidar do trabalho a gente deixa para Atena, do trabalho mental, é cuidar das pessoas que estão envolvidas no trabalho, porque esse cuidar de Deméter é um cuidar do ser, não é cuidar do ambiente, tá? É diferente, nós estamos falando por isso que ela é deusa vulnerável. Então esse espaço da mulher poder cuidar dos amigos, cuidar de um ambiente de trabalho, dos colegas de trabalho, cuidar do marido, cuidar dos filhos, cuidar da vizinha, sabe aquela coisa? Ah, lembrei de você, tô levando um bolinho, tô fazendo um bolinho para te entregar. Ah, quando a pessoa vai pedir alguma coisa, vem com um laço bonito, você vai lá e vai entregar ela com um laço bonito, porque você está querendo entregar o melhor para o outro, você está cuidando também do outro. Não é meramente uma troca, é um cuidado. Esse cuidado nas pequenas atitudes, pensando no bem-estar do outro, é energia Deméter, é uma energia muito feminina que precisa ser olhada e ativada. Faz muito bem para nós mulheres isso. E isso é uma característica que ela é tão forte, isso ajuda tão forte a gente ativar o nosso feminino. Por quê? Porque quando você conecta com Deméter, você está conectando com essa energia mãe ancestral, com a própria energia deusa. Então, conectar com Deméter é conectar com o seu feminino ancestral também. Então, olha só, gente, você não precisa conectar com Deméter só sendo mãe. A gente precisa entender Deméter além da mãe, né? A mãe é a função mais básica, mas dentro do nosso feminino, esse cuidar do outro, toda forma de cuidar de outra pessoa, né? Pensando no bem de outra pessoa, ela está relacionada intimamente com Deméter. Né? E olha que parte linda do nosso diamante. Então, sempre que uma mulher estiver preocupada se o grupo de amigos vai ter o que comer quando chegar, se vai passar frio ou não vai, sempre que a mulher se preocupa, né, com as pessoas, com o bem-estar, tá numa festa, você está bem? Está bem servido? Quer alguma coisa? Está gostando? Tudo isso são características, né, do feminino relacionados a Deméter, né? Assim como buscar orientar também, né? E principalmente orientar quem a mulher percebe que está mais frágil, né? Essa energia amorosa de Deméter se manifesta principalmente para pessoas que ela visualiza como frágeis, como pequenas, né? Justamente porque remete ao filho, a filha, a criança, ou a Perséfone Coré, né? Que a gente fala no mito. Então, olha só, nós já temos essas duas, né? O cuidar do frágil também, né? Isso é muito forte, né? E muito lindo no feminino, né? A gente acolhe mesmo, né? Tanto é que existem, né? Se você for pensar até muitos trabalhos assistenciais, mulheres que se colocam em trabalhos assistenciais para ajudar crianças, ajudar idosos, principalmente mulheres que trabalham, tem muita enfermeira, sabe? A energia da enfermeira, ela tem uma ligação muito forte com a energia de Deméter, porque você precisa, não é um médico, não é a médica, né? O feminino trabalhando na médica, aí seria mais a Atena, porque seria muito mais mental. Tem um pouco da Deméter sim, que é o que ela traz a vida, mas tem muito do mental da Atena. Mas a própria enfermeira, às vezes fisioterapeuta, aquela que vai colocar a mão para cuidar do frágil, é uma energia muito Deméter. Olha que lindo. Então, eu gosto de trazer esses pequenos detalhes, porque às vezes quando a gente pensa em Deméter, a primeira coisa que fala é da mãe. E você vê, uma mulher que não é mãe, ou que opta por não ser mãe, pode acontecer, até por causa da nossa cultura, vou até comentar depois um pouquinho isso. Mas
você tem como acionar Deméter. Não significa que você não seja mãe, que você não existe energia Deméter em você, ou que você tem que deixar, falar assim, Deméter, não quero nem Deméter, né? Porque eu não quero ter filho. Não é isso, gente. É a possibilidade de cuidar e é lindo. E outra energia que Deméter traz lindamente na mulher, que vem com a questão do amamentar, que vem com a questão também do nutrir, né? É a prosperidade, né? A energia de prosperidade, a energia da abundância está intimamente ligada a Deméter. Então, quando até quem estuda constelação familiar, ou já ouviu falar sobre constelação familiar, entende, quando você vai trabalhar as duas energias que nós temos interno, nossa, pai e mãe, nós temos nosso pai e nossa mãe interno, que a gente traz de características da nossa criação, né? Independente se você teve pai ou mãe interno no externo, né, na sua vida, mas você tem essa energia interna. Então, um trabalho terapêutico de constelação e tudo mais, normalmente se entende que a energia pai é uma energia trabalho, é uma energia de ação, até porque é uma energia yang masculina, né? A gente entende como uma energia de ação. Então, eles falam muito sobre o trabalho. Agora, a energia yin, que é a energia feminina, que é a representação, vamos dizer assim, dessa mãe interna, trabalha-se com a energia da prosperidade e do ganho financeiro mesmo. Eu estou falando de dinheiro mesmo, gente. A energia de atrair dinheiro faz parte do feminino. Quem ensina isso, né, é a mãe. Quem ensina isso é a prosperidade, é o dinheiro, é a mãe, a energia da prosperidade. Por quê? Porque essa característica está nesse pedacinho Deméter, tá? Então, quando o Deméter é bem resolvido em você, quando você tem uma força Deméter de doar, você recebe muito também. Então, você vê que esse fluxo de abundância é natural da Deméter. E você ativar a sua Deméter ajuda a ativar a sua energia de prosperidade, de ganho financeiro também. Então, são algumas particularidades que eu acho que dá muita riqueza para essa parte do feminino e nós mulheres às vezes não percebemos. E por que nós não percebemos? Porque, claro, como a gente falou, o mito ele tem os seus dois lados, ele tem a sua energia luz e a sua energia mais sombra, porque o mito é um mito, ele é um arquétipo. O que nós precisamos entender é que dentro dessa nossa partezinha, se nós tivermos ciência, consciência de todo esse benefício, a gente fica no equilíbrio e busca esse benefício. Se você vê que você está com muito, nós vamos falar também da parte de exagero, né? Se você está no exagero, aí você fala, calma, 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 preciso equilibrar com outra deusa, né? E Deméter, ela tem dois pontos, ela pode ser muito fácil de cair no exagero. E a mulher que tem Deméter no exagero, um dos principais pontos, como ela tem essa característica de cuidar, que nós falamos que é linda da mulher, às vezes ela usa isso no exacerbado. E aí ela esquece dela ao ponto de ficar só com o outro, né? E aí esse cuidar, que pode ser o cuidar do filho mesmo, literalmente você cuida do filho, né? Você se dedica a vida ao seu filho, você pode se dedicar a vida ao grupo que você faz parte, às vezes, né? Dependendo se você não tem filho, mas você pode fazer uma dedicação de doação a alguma pessoa e você esquece de si mesmo. Normalmente uma pessoa mais frágil, tá, gente? Porque a Deméter, ela cuida do mais frágil, né? É natural. Então, ao filho, tudo, e aí você esquece de si, e aí há uma relação de cobrança, de falta, que aí não é legal. Pouco a manipulação também, sim, né? E essa questão da abundância, da prosperidade, né? Ela está relacionada também com a generosidade, uma característica muito forte das mulheres que têm Deméter forte, a generosidade. E a generosidade, ela é abundante, né? E o universo funciona num fluxo de abundância. Né? É por isso que eu falo, está conectada com a Deméter, está conectada com o fluxo da mãe universal, né? Da abundância universal. É muito forte ter Deméter bem equilibrado em você. Vamos
Vamos olhar com muito carinho essa energia para nós, no nosso feminino. Agora, olhando agora para, vamos dizer assim, mulheres que têm muita Deméter, você vê que está muito forte, né? Essa coisa da doação tá demais. Uma das coisas que a gente sempre fala aqui é que para Deméter estar equilibrada, o primeiro ponto é a gente entender a questão da mãe, né? A mãe e a mulher são conexões próximas, né? A mulher, ela tem a possibilidade de ser mãe e a figura da mãe é feminina, vamos dizer assim, né? Como o homem e o pai, a figura do pai é masculina, né? Até psicologicamente falando. Mas antes da mulher se tornar mãe do outro, antes da mulher cuidar do outro, se a mulher não está bem com ela mesma, não cresceu, não cuidou dela, não fez o seu processo de crescimento, ela ainda não está apta a ser mãe de si mesma, não tem como ela ser mãe do outro, porque quando ela é mãe do outro, emocionalmente ela ainda não está preparada. O que acontece? Acontece esse desequilíbrio. Ela acaba se doando demais porque ela ainda não está preparada para olhar para si, ela não se permite olhar para si e cuidar de si. E aí esse cuidar vai todo para o externo. Então isso, nesse sentido, as deusas virgens ajudam muito, porque faz com que a mulher ajude a Afrodite também, que é a alquímica, e também algumas deusas virgens como a própria, tanto a Atena quanto a Hestia e a Ártemis, elas olham para elas, né? Elas, dependendo de cada ponto, como a gente viu nas outras lives, que cada uma tem um foco principal, mas elas estão olhando ali para o interno delas, para poder agir no mundo. E a Deméter, muitas vezes elas agem nesse ímpeto, né? Nessa coisa do ajudar sem, às vezes, perdendo a noção da sua própria possibilidade. Sabe aquela coisa de dar o casaco e você ficar com frio? Dar a própria roupa do corpo para o outro, aquilo já é um exagero, entendeu? Porque você precisa da roupa também. Se você tem sobrando, agora, se aquilo vai te trazer um desequilíbrio, não é saudável, né? Você entregar tudo ao outro, né? Porque você está desamparando a você mesmo. Então, isso é um equilíbrio que a mulher Deméter ela precisa ter dentro do nosso feminino, né? Quando está muito exacerbado, né? Outra questão importante, que é o que eu comentei sobre, que isso é uma coisa, né? Esse dar a mais do que você tem, de dar tudo que você tem, dar tudo que você, para ajudar o outro. Olha só como ele tem um viés assim muito carregado historicamente de uma visão de caridade deturpada, né? Uma visão de caridade onde você tem que dar tudo e não receber nada, porque você não é digno de receber. Então isso vem de uma cultura já de sofrimento que nossa humanidade, né, dentro das muitas linhas psicológicas e filosóficas e religiosas que veio, desequilibrou muito a nossa cultura. E o que acontece? Como a mãe é aquela que dá, dentro das características do feminino, a característica Deméter, historicamente, ele é a mais exaltada. Por quê? Gente, porque se não tem mãe no mundo, não tem humanidade, né? Então a mãe, ela precisa ser exaltada. Todo mundo nasce de um ventre, né? Até esse momento. Não sei como é que tá a ciência, mas por enquanto todo mundo nasce no ventre feminino aqui. Toda a humanidade nasce assim. Então, você tem essa função como uma função sagrada. No nosso psicológico, lembra dos Homens da Caverna? É sagrado ser mãe. Então você tem o grande culto às mães sagradas, tem grande culto a Maria, você tem grande culto a Ísis, você tem grande culto a diversas divindades mães, tá? Porque o papel da mãe tem essa sacralidade por dar a vida. A grande questão é quando a mulher ela foi tirada do seu diamante, só exaltou a partezinha mãe
e o restante das outras partes das deusas acabaram sendo decaídas. O que acontece com isso? Acontece que a mulher, ela acaba só, se ela exalta, quando uma coisa é muito, quer tomar o espaço de tudo, desequilibra tudo. Então acontece essa questão do dar, 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 e você não receber nada, de você glorificar, você estar glorificada, tipo, não vivi para mim, eu só vivi para os meus filhos, eu me abandonei, eu vivi a vida inteira com aquele marido que eu não gostava, por bem dos meus filhos, e agora os meus filhos têm que me pagar por causa disso, porque eu fiz isso por eles, eles têm que fazer isso por mim. Tá vendo que vai gerando um ciclo de culpa? Aí os filhos pensam, nossa, minha mãe fez tudo isso por mim, então eu vou ter que me matar para fazer tudo isso por ela também. E aí um vai jogando a responsabilidade no outro e vira um vínculo de culpa, de obrigação. E termina o vínculo de amor, que é natural de Deméter. Deméter faz isso por amor, mas primeiro ela respeita o amor à vida, o amor a ela, e depois ela traz esse amor ao outro, para haver o gerar. Quando você sai desse vínculo e traz e abre com muita força e culturalmente é super aceito, você entra você entende que o sacrifício de você não olhar para você e você só olhar para o outro é o que é o certo, você se desequilibra, entra num vínculo de culpa, não vive, e aí você passa para o outro e você ensina o outro, porque todo mundo ensina através do exemplo, gente. Não adianta. Você fala. O seu exemplo vai ser o que você vai ensinar. Então, se você mostra para os seus filhos que você tem que ficar subjugado, às vezes num casamento que não é legal, ou às vezes numa postura de não ter prazer, não olhar para você, porque você só tem que fazer a satisfação das vontades dos filhos, você ensina que eles têm que fazer isso para a vida deles, que eles têm que ser calados, que eles têm que fazer a vontade dos outros, porque eles também não têm direito de ser felizes, como você também não teve o direito de ser feliz. Olha o peso que isso carrega, olha a cultura pesada isso para a mulher, né? E assim, às vezes eu fico abismada como se glorifica as mães que se mataram pelos seus filhos. Gente, me desculpa, foi uma opção muito equivocada. Amor não significa abandono de si mesmo. Significa eu ensinar meu filho, minha filha, independente, a criança, o alto amor. Quando eu me amo, eu ensino o meu filho a se amar. Né? A amar e ser amado, Amar né? e ser amado. E a gente precisa fazer o mesmo. Nos amarmos também, na mesma medida em que amamos. Sim, né? Tanto a mãe quanto a Ártemis, né, que é a caçadora, são das deusas as que trazem mais essa linguagem primordial do feminino, né? Então esse é um dos aspectos dela que a gente tem que tomar cuidado, e que eu falo desse cuidado porque realmente sem querer a gente traz isso na nossa cultura. Então, se você perceber, só para você perceber, dá uma olhadinha no total. Os países latinos, né? Os países que têm uma cultura muito forte, dessa cultura assim, que vem do catolicismo, porque tudo isso foi trazido, né, com a força da expressão do catolicismo, na sua linha cultural, em que os filhos não saem de casa, né? Os filhos ficam começam com 10, com 15, com 20, a mãe ainda está cuidando do filho, com 30, a mãe está cuidando com o filho, com 40, com 50, se deixar, aí depois inverte, já nem saiu mais de casa, aí o filho cuida da mãe, né? Porque aí já fica ali, né? Agora fica a dívida de gratidão e retoma, né? Aí fica um cuidando do outro, um alimentando o outro, e acaba não tendo essa cultura muito diferente, assim, de alguns outros países que não tem essa cultura, né, tão forte, que sabe o momento do corte. E no mito de Perséfone e Deméter, já se ensina a necessidade do corte para Deméter, mesmo que doa. Para Deméter vai doer, tá? Dói.
Mas a partir do momento que ela tem as outras deusas fortes nela, a mulher Deméter, ou a mulher que está mais ativando essa parte Deméter, a partir do momento que ela tem as outras deusas equilibradas nela, auxilia que essa dor seja momentânea, mas que não fique o resto da vida, ou comece a fazer aquela chantagem emocional, como eu estava comentando lá no início, né? Que traz toda essa culpa, essa linguagem de culpa para as próprias famílias e para a própria ligação, principalmente a ligação mãe e filha. Porque a ligação mãe e filha, ela é muito importante para a mulher, né? No fundo, a benção é dada pela mãe para a mulher. É uma benção meio que... lembra quando eu falei dos ritos de passagens? Que sempre haviam ritos e coisas assim no desenvolvimento. Existe esse rito da bênção. É como se a mulher ela tivesse um momento em que ela sai da adolescência, ela entra na maturidade, e naquele momento em diante existe um rito em que a mãe fala: agora você será a mãe. Eu te abençoo para você seguir a sua vida, né? Quando existe esse rito em equilíbrio, há uma passagem, né, da donzela, né, que a gente fala, né, que é da energia donzela, né, que é da energia moça, para a energia mãe, e da energia mãe para a energia anciã. E a gente entra num fluxo de vida, né, muito natural, né? No fundo é a mãe que, ao soltar a filha, a falar: agora você anda com seus pés, ela abençoa o momento em que a filha vai casar, vai ter o seu filho e vai ser mãe também. Então essa benção, ela precisa existir, né? Quando a mãe não solta o filho, fica prendendo, trazendo de novo, né? Ou não quer que saia de casa, ou até para o homem, também tem outra estrutura do masculino, mas no homem fica prendendo, fala mal da mulher dele, né? E tudo mais, ou da mulher que ele escolhe para casar. E a mãe também fica falando mal do marido, da filha, se a filha casa, né? Se chega a casar e tudo mais. Isso mostra esse laço que você não tem a bênção, você não tem o corte, você está sempre voltando, alimentando a família de origem, e não é saudável. Gente, família, ela vai até o ponto da tua maturidade, ali até, vamos dizer assim, eu vou falar no nosso... o corte com a mãe é aos 5, 6 anos de idade, tá? Aos 7 anos você... se desconecta da energia da mãe, aí você entra na energia do pai, isso tanto para meninos quanto para meninas, né? E a independência mesmo, né, acontece ali por volta dos 14 anos, essa independência mais psicológica. Emocional. Vamos dizer assim, uma independência, estabilidade e tudo, você já tem ali a fase dos 18, 20 anos que já é adulto. Já, né? Tanto é que nos 21 anos é a idade do corpo, mas o 21 anos é a idade ideal para a pessoa ir morar sozinha, estudar fora, ou mesmo casar, mas é assim, fazer esse corte realmente com a família de origem. Ele já iniciou ali nos 14, né? E nos 21 você tem que realmente demonstrar. E não é só o físico, tá, gente? O físico ajuda muito de morar sozinho, mas não adianta ir morar sozinho e a mãe ir na casa e ficar fazendo tudo, né? Cuida do filho, teve filho, vai a avó lá cuidar do filho e a mulher não cuida. Ou casou, mas vai lá e faz tudo. Ou tá morando sozinha, mas todo dia a mãe vai em casa pra fazer. Então, não é só fisicamente, tá? É emocionalmente também. Tem que chegar e falar assim, olha... Qualquer coisa eu tô aqui, mas qualquer problema, se arranja primeiro sozinha para depois me perguntar, entendeu? E às vezes a mãe não faz o corte, o filho pode fazer, a filha pode fazer, né? Ou se o filho ou a filha não quer fazer, a mãe, que já tem o conhecimento, pode fazer também. E aí tem uma palavrinha mágica que ajuda. Não. Filho vem falar aquela coisa, não dá. Desculpa, vai ter que se virar. Com muita dor no coração, às vezes, mas isso às vezes é uma bênção muito grande,
porque eu sei que agora eu posso confiar em você para você fazer a sua trajetória. Então eu não preciso te ajudar, já te ajudei, agora é com você. Então essa Soltar também é muito forte. Faz parte do cuidar, né? Sim. O guiar, inicialmente você guia segurando na mão, né? Depois você guia com a palavra, falando, né? E depois você guia apenas com exemplo, você não precisa mais nem falar nada. O exemplo de vida que você foi para o seu filho, para sua filha, vai guiá-lo, né, para o resto da sua vida. Olha que forte. É muito forte. E não significa que você vai perder o vínculo de amor, né? O vínculo do amor não se quebra, gente. Mas amar, e aí o grande ensinamento para a mulher que tem a Deméter muito forte. Amar não é igual a cuidar. Cuidar faz parte do todo do feminino. É uma das características femininas que mostra uma demonstração de amor. Mas o amar não é igual a cuidar, não é só cuidar, né? Você pode cuidar e não amar. Tem até profissões de cuidadoras que a pessoa tem essa profissão e é um vínculo profissional, né? Mas a minha mãe entendendo que esse cuidar e esse amor às vezes está envolto a nãos, está envolto né, esse é o meu espaço, esse é o seu espaço, você começa a ensinar limites, é importante para as mulheres Deméter, porque, e aí é que a gente fala, primeiro seja mãe de si mesmo, para depois ser a mãe, tá? Porque você, colocando esses ensinamentos na sua vida, você consegue, com o seu próprio exemplo, orientar seus filhos, como a Deise falou, né? Muito forte. A qualquer momento, agora é uma coisa assim importante, a qualquer momento, você tomou consciência agora, né? Que você não cuida de você, que você cuida muito dos outros, que você atua muito na generosidade, não olhando para você, a qualquer momento você pode observar isso e começar a cuidar de si mesmo. Processo que a gente até chama de ser mãe de si mesma, né? Como você cuidaria de você se você fosse sua mãe, né? A qualquer momento você pode fazer isso. Nossa, eu estou me cuidando de mim como se eu cuidaria de uma criança, né? Eu dou o melhor para uma criança, né? Para alguém ali que eu amo, que eu posso auxiliar, né? Você se cuida da melhor maneira possível, com todo amor, carinho, aquela delicadeza do laço que a Marina falou, né? Como que as mães cuidam dos seus filhos, né? Não é apenas servir algo, é servir ali com um carinho, né? Tem uma delicadeza, uma beleza. Você cuida de si mesmo com essa mesma delicadeza, beleza. A qualquer momento você pode optar por ser mãe de si mesma. Começa agora. Então, para as mulheres que têm muito forte Deméter, tá? É muito importante entender isso, né? Entender que ela precisa cuidar de si mesma e deixar que outras deusas entrem nos momentos que precisem. Lembra que eu falei? Dentro daquele partezinha do diamante que pertence a Deméter, é maravilhosa essa energia e a gente tem que realmente ir a fundo nela. Agora, se ela começa a entrar em outros setores da vida, gente, dá uma bagunçada incrível. Um dos problemas que pode acontecer, e isso é um problema muito grave, percebam mulheres que têm Deméter forte ou que aprenderam a ter Deméter forte, se isso não é um problema também, tá? Perceba, se está no setor de relacionamento, a Deméter, ela vem num problema. Por quê? Lembra lá do mito de Zeus? Zeus gera, Deus gera com a Deméter a Perséfone, mas Zeus nem chega próximo direito de Perséfone, não é igual as outras filhas, que tem uma conexão forte. A Perséfone, ela tá ali distante, quem cuida é 100% a Deméter não quer nem falar de Zeus, entendeu? O homem que desse sentido
dentro do mito, o que explica? O que fala? A mulher com esse arquétipo, ela está muito ligada ao frágil, né? Então, ela quer cuidar do frágil. O homem em si, na sua estrutura masculina, ele não é frágil. Lembra que a gente falou das diferenças do feminino e do masculino, um pouquinho que a gente tocou, e até a diferença do corpo, quando a gente falou lá em Artemis? Então, ela não vai se conectar a ele se ela está na parte do relacionamento amoroso voltada com a energia da Deméter. Então, a mulher deixa a Deméter tomar conta né, da parte de relacionamento amoroso, não dá muito certo. Porque aí das duas umas, ou ela vai escolher um homem que é forte para te trazer uma boa cria, bem animal mesmo, isso é lá no inconsciente, tá? Forte traz a boa cria, só que psicologicamente não é preparado, porque ela quer ter a cria só para ela. O amor que ela quer dar, que ela quer exercer, que ela quer trocar, não é com o homem, é com a criança. Então, o que ela vai fazer? Ela vai escolher um homem que não queira ficar com ela. Isso não é uma escolha consciente, tá, gente? Isso é uma escolha inconsciente, tá na energia. Ou então ela escolhe um homem bem frágil para ela cuidar também. Que é o oposto, que vira uma criança. Aí sabe aquelas mulheres que contam o homem como filho junto? Tenho 3 crianças em casa para cuidar, o meu marido mais 2 filhos, uma coisa assim. Também é uma mulher Deméter. Então, os filhos é o marido de os meus meninos. Até por quê? Porque está deixando o marido fraco como a criança. E normalmente ela escolhe homens com essa energia de fragilidade, homens que querem uma mãe, não uma esposa, né? E aí muda a energia. Lembra que a gente falou, a natureza, ela é maravilhosa. O que ela vai fazer? Ela vai se adaptar, né? A nossa vida vai se adaptar conforme nós estamos vibrando. E se estamos no desequilíbrio da nossa energia feminina, a nossa vida vai se adaptar a esse desequilíbrio. Então, se sua Deméter não está na ala certa, né? Está na parte de Deméter e pegando ali a parte de relacionamento, de casamento, se prepara, vem criança para você, em forma de marido, com os filhos, ou não vem o marido, só vem os filhos, né? Nesse sentido, é importante a mulher trazer as outras deusas para o relacionamento, né? Para a vida amorosa. Ela pode permanecer com Deméter, né? Na parte do relacionamento com os filhos, do cuidado com os filhos, mas é importante trazer Hera, por exemplo, para o casamento, Afrodite, para dar uma apimentada. Sim, porque são deusas que estão no local correto, né? E aí é que é a beleza desse feminino, fazer esse diamante brilhar assim, com o seu melhor brilho, né? Com a sua melhor lapidação. Porque ali ela vai, a Deméter, expressando a sua força natural Deméter, como a gente viu lá no iniciozinho, quanta coisa boa ela traz para a mulher, né? Toda essa prosperidade, esse alimento. Então, cuidado, mulheres que têm essa facilidade de Deméter com muita força. Dá uma olhada se ela tá no momento, se ela tá no quadradinho certo dela, ali, né, no momento da lapidação dela, desse diamante, ou se ela tá tomando algum espaço que ela precisa falar, olha, vamos conversar e vamos dar um espaço aí para a amiguinha te ajudar, né? Que aí a gente traz as outras deusas também para equilibrar, né? E agora, para quem não tem Deméter forte, que precisa ativar essa força de alimento, de prosperidade, de nutrir, de carinho ao outro, né? De cuidar do outro. Mesmo mulheres que são mães, né? Ou estão se preparando para ser mãe também, vão precisar ativar, né? Quem vai ser mãe é bem provável que naturalmente já ative essa energia, mas acontece também muitas vezes da mulher já ser mãe e não ter ativado Deméter, né? E aí vamos a como a mulher pode fazer, o que ela pode fazer para ativar Deméter. Sim. Né? Uma das coisas que é uma dica grande para ativar a Deméter é cozinhar.
comece a se preocupar com o alimento que você se nutre e que você nutre as pessoas ao seu redor. Tá? Cozinhar é um alimento, é muito um Deméter. Lembra que a gente falou que ela é a deusa da agricultura e ela naturalmente traz o alimento? Então, você preparar o alimento com carinho. Mas, gente, não é cozinhar assim, eu tenho que comer, vou cozinhar uma coisinha rapidazinha todo dia aí, porque senão eu morro de fome. Não, não é isso, tá? É você pensar no alimento, fazer aquela coisa assim, preparar, né? Para você o que você vai querer, colocar o carinho, colocar num prato bonito, sentar, nem que for é só para você, não precisa ser para a família inteira. Você pode marcar até um jantar com uma família, com os amigos. Agora a gente não está podendo muito se encontrar com amigos, mas quando voltar a se encontrar, convida aí para jantar, para almoçar, faz aquela coisa, põe aquela mesa gostosa, faz aquela comida saborosa para todos. É legal de se ativar a Deméter também, mas não precisa ser para todos, porque lembra daquela questão de ser mãe de si mesma? Exatamente isso, que eu estou me nutrindo. E aí, trazer essa boa alimentação, esse cuidado com a sua alimentação, ajuda muito a ativar o Deméter. Né? E esse cuidar mesmo, né? Buscar desenvolver, né? O olhar carinhoso, né? O olhar amoroso, o olhar para o outro, né? Como o outro está, né? Perguntar se está precisando de alguma coisa. Se você, a Deméter, né? Quando ela vê, ela já fala, ela já orienta. Então, buscar esse olhar de como o outro está. Tem algo que eu estou vendo que eu posso orientar e fazer isso com amor, com carinho. E aí, as Deméters que precisam aprender a ser mãe de si mesma, é a mesma coisa. É só aplicar tudo isso que você já faz para os outros, para si mesma. E para quem não tem esse costume, já aproveita e aplica para os outros, né? Sim. Outra questão é realmente tornar tudo muito aconchegante para o outro, tá? Pensar nesse detalhe. Então, por exemplo, você vai levantar, está na sua mesa de trabalho, vai levantar para tomar uma água, um café, alguma coisa, e tem alguém trabalhando do seu lado. Pergunta, você quer alguma coisa? Você quer que eu traga alguma coisa para você? Já que eu estou indo, sei lá, para a cozinha. E se a pessoa pedir alguma coisa, você pode muito bem trazer. E assim, de repente, você pega pra mim um café, você geralmente põe um café e você vê que tem uma bolachinha, põe uma bolachinha junto, entrega com a bolachinha, né? Aquela coisinha a mais, né? Você vai visitar alguém, leva um presente bem embrulhado, esse carinho, né? Tá lá com a vizinha, vê que a vizinha tá precisando de alguma coisa, você oferece, você quer uma ajuda, você tá precisando de alguma coisa? Esse carinho, esse cuidar, né? Quando você olha o outro, você tem o impulso do cuidar naturalmente, isso é uma energia muito feminina que ativa a nossa Deméter. Né? Uhum. Bem feminina essa energia, né? Gente, voltamos na segunda-feira. Quem não assistiu, está convidado a maratonar nesse final de semana, tá? As lives em que nós já falamos de Ártemis, falamos de Hestia, Atena, Perséfone e hoje aqui Deméter. Conforme você vai maratonando aí essas lives, conhecendo as deusas em você, aproveita essa energia e faz o teste deusa pessoal. Solicita no link, na descrição do perfil do TCD Essência no Instagram tem um link. Nos vídeos do YouTube também sempre tem um link ali, nos acompanhe nas redes sociais, você clica ali, tem um formulário chamado Teste Deusa Pessoal. Você clica, solicita, a gente envia no e-mail. Compartilhem também, compartilhem com suas amigas. Conforme você estiver assistindo aí, maratonando todas as lives, de repente você lembra de alguém, manda um vídeo, compartilha. Né? Isso ativa Deméter também. Vamos ser generosas, auxiliar outras mulheres no processo do seu autoconhecimento e no processo do seu despertar da essência feminina.